Com mais de 40 anos de experiência e reconhecimento, o Sicopn qualifica pessoas de todas as idades. Este centro de formação ajuda-te a colocar mãos à obra para seguires a via profissional num ambiente de excelência, moderno, atrativo e acolhedor. No Sicopn, trabalhamos para que alcances os teus objetivos e sejas um vencedor. Ajudamos-te a ultrapassar os desafios num espaço que te garante a construção de um futuro com bases sólidas. Com os olhos voltados para o futuro e com uma forte aposta na inovação pedagógica, temos a solução para uma formação de sucesso que te ajudará a crescer. Vem estudar e aprender no local onde todos, colaboradores e formadores, trabalhamos para o teu sucesso. Orientados para as necessidades atuais das empresas, criamos a ponte perfeita para a tua entrada no mercado de trabalho. Estabelecendo parcerias, apoiamos os empresários, os trabalhadores e todos os candidatos às profissões no setor da construção civil e obras públicas. É bom estudar aqui. Boa tarde, bem-vindos ao ciclo de webinários quinta às 5 do Sicopn. É um prazer tê-los connosco para mais uma edição de partilha de conhecimento e debate sobre os temas mais relevantes da atualidade no setor da construção. Iremos falar sobre eficiência energética e sustentabilidade, a economia circular, gestão de resíduos, também falaremos na segurança e saúde no trabalho, digitalização e novas tecnologias. Abordaremos materiais inovadores na construção e reabilitação dos edifícios. Esperamos que estas sessões sejam uma oportunidade para refletir, aprender e inspirar novas ideias que contribuam para o crescimento e inovação do setor. Contamos com a vossa participação ativa para enriquecer as discussões. Boa sessão e até já. Vou então dar início aqui à minha apresentação, que é intitulada Introdução ao Padrão Passive House. Eu quero começar por agradecer o convite feito pela Sicopn para estarmos aqui, no fundo, a fazer esta apresentação. Vou começar por fazer a minha apresentação. O meu nome é João Gavião, sou arquiteto, tenho também um mestrado em Construção e Reabilitação Sustentável, sou um dos membros fundadores da Associação Passive House Portugal e trabalho na HomeGrid em exclusivo dentro do desempenho Passive House. Portanto, tudo o que fazemos é no âmbito da Passive House. Portanto, sou Passive House Designer e formador Passive House. Para explicar também, nesta apresentação inicial, como é que surgiu o conceito Passive House em Portugal. Portanto, foi uma estratégia definida pela HomeGrid em conjunto com o Passive House Institute. Não havia nada criado, nenhuma estrutura, nenhuma organização em termos de Passive House a nível nacional. E, no fundo, foram definidos os 3 primeiros passos para implementar a Passive House. O primeiro passava pela construção do primeiro edifício certificado. O segundo, pela monitorização do seu desempenho e, no fundo, procurar fazer a validação desta abordagem numa nova realidade climática, económica, social. E, por fim, o terceiro passo era criar a Associação Passive House Portugal. E foi então feito e concluído esse último passo em novembro de 2012. Foi então criada a Associação Passive House Portugal, que tem como objetivo promover e disseminar o conceito Passive House em Portugal e, no fundo, também fazer a gestão da rede Passive House que existe neste momento. Como associação, somos filiados no International Passive House Association. Só para explicar como é que funciona a organização Passive House, portanto, a Passive House está sediada
no Passive House Institute, portanto é a entidade que faz a gestão e a coordenação do padrão. Está sediada em Darmstadt, na Alemanha, e tem uma filial em Innsbruck, na Áustria, e depois comunica com o mundo através do International Passive House Association, à qual a Passive House Portugal e as outras congêneres a nível mundial estão então ligadas, procurando fazer a ligação ao setor nacional de cada país, portanto, fazendo a ligação às empresas e fabricantes, às universidades, aos municípios, aos promotores e investidores, aos projetistas, criando então redes locais Passive House. Pronto, vamos apresentar então aqui, no fundo, a necessidade, porque é que a Passive House é então necessária. E para isso vamos só fazer aqui um breve diagnóstico, como é que nós caracterizamos genericamente a qualidade do parque edificado em Portugal. Genericamente, podemos caracterizar que a qualidade dos edifícios que utilizamos em Portugal é má, porque, no fundo, está caracterizada por má qualidade do ar interior, ambientes interiores com elevada exposição a umidades e bolores, baixos níveis de conforto térmico, deixando em evidência um problema crónico que existe no nosso país, que é a pobreza energética. E depois também, ao nível de conforto acústico, verificam-se também aqui alguns problemas, portanto, ao nível da exposição ao ruído exterior. Em termos dos números do consumo de energia, verificamos que o setor dos edifícios é responsável por 30% de toda a energia utilizada no país, sendo que 12% dessa energia, de toda a energia utilizada, é utilizada em edifícios de serviços, cerca de 18% em edifícios residenciais. Sabemos que, reforçando aquele ponto que referi há pouco, que grande parte da população portuguesa não tem capacidade de manter as suas casas devidamente confortáveis e aquecidas no inverno, portanto, expondo enormes fragilidades e expondo o problema da pobreza energética. Há também uma grande exposição a umidades e bolores, portanto, em que Portugal é líder, tanto ao nível da União Europeia, em que estão claramente associadas doenças e patologias devido ao facto das pessoas utilizarem ambientes com elevada umidade, nomeadamente a asma infantil. E depois também há aqui um problema relacionado aqui com a qualidade do ar interior, que tem a ver com a própria produtividade. Okay? Aqui já fugindo da temática da saúde, mas ao nível da própria produtividade, em que foi estudado, foi feito um estudo nos Estados Unidos, em que procurou fazer a comparação entre três cenários distintos para a qualidade do ar interior. Portanto, o parâmetro que foi avaliado foi a concentração de CO2, que é, no fundo, o gás traçador que vai permitir avaliar se há ou não renovação de ar suficiente. Okay? Portanto, quanto mais baixo for a concentração de CO2, quanto mais baixa for a concentração de CO2, significa que maior renovação de ar existe no compartimento, porque nós, estando num compartimento, estamos a exalar CO2, estamos a inalar e inspirar oxigênio. Portanto, quanto maior for a concentração, significa que há ali, então, insuficientes níveis de renovação de ar. E então, o que o estudo apresenta é muito simples. Portanto, quanto melhor for a renovação de ar, quanto maior for a renovação de ar, portanto, com uma concentração de CO2 de 600 partes por milhão, verifica-se aqui no gráfico uma melhoria generalizada de todos os parâmetros que foram aqui estudados. E verificamos também que, com uma pior qualidade do ar interior, portanto, com uma concentração de CO2 de 2.500 partes por milhão, verifica-se que há aqui um decréscimo generalizado de todos estes parâmetros. Alguns deles
chegam a ter uma diminuição de mais de 90%, como a iniciativa e a estratégia básica. Portanto, isto claramente é um aspecto muito relevante a ter em conta. Portanto, a qualidade do ar interior na sua ligação com a produtividade. E a produtividade tem a ver com aquilo que nós fazemos nos nossos locais de trabalho, mas também com a produtividade que os nossos filhos têm nas escolas, nas universidades, portanto, enquanto estão também a estudar. Nós sabemos que ingerimos, em média, cada pessoa, cerca de 1 kg de alimentos por dia. Sabemos também que ingerimos cerca de 2,5 kg de fluidos por dia. O que normalmente não sabemos muito bem é a quantidade de ar que respiramos por dia, em quilogramas. Foi estudado pelo Karolinska Institute, na Suécia, que, nesse estudo, cada pessoa respira mais de 15 kg de ar por dia. Portanto, quando comparamos a quantidade de ar que respiramos com a quantidade de alimentos ou de fluidos que ingerimos, claramente há uma maior preponderância em termos do ar que respiramos. Sendo que, é só aqui uma nota, este estudo foi feito então na Suécia, em que o ar é mais seco. Portanto, em ambientes e climas mais úmidos, é natural que esta quantidade de ar seja ainda superior, porque o ar será mais denso, tem mais quantidade de água, portanto será mais pesado. Mas pronto, isto são os valores obtidos neste estudo. Sendo que, como nós passamos cerca de 90% do tempo dentro de edifícios, 90% do ar que respiramos será respirado dentro de edifícios. Okay? E isto é então o efeito provocado numa pessoa, sendo que se tivermos um agregado familiar, multiplicamos por 3 ou por 4. Se for uma sala de aula, podemos multiplicar por 20 ou por 25 ou por 30. Okay? Portanto, aqui claramente temos de começar a preocupar com o ar que respiramos. A questão da exposição ao ruído é algo que também está claramente identificado, sobretudo nos grandes centros urbanos, em que está identificado, estão já documentadas muitas situações, portanto, de grande exposição ao ruído devido à atividade que acontece nos grandes centros urbanos. E estão também identificados os problemas que daí advêm devido a essa exposição ao ruído. Estão aqui elencados alguns neste slide, em que eu destacaria aqui só o último ponto, que é o atraso no desenvolvimento cognitivo, em que foi estudada a população de 2 escolas no Reino Unido, com semelhantes agregados socioeconómicos, portanto, foi feita essa comparação. A grande diferença é que uma das escolas estava localizada próxima de um aeroporto. Okay? Portanto, conseguiram isolar esse fator do ruído como parâmetro de avaliação do estudo e verificou-se que o atraso cognitivo no desenvolvimento das crianças chegou a ser de 2 meses para o mesmo nível de população, portanto, o mesmo estado socioeconómico, com as mesmas idades, portanto, há claramente este stress que é provocado devido à exposição ao ruído. E estes são alguns, então, dos problemas que encontramos no nosso parque edificado. Okay? Claramente tem de haver, então, esta transição do parque edificado para melhores níveis de desempenho. E é aqui, então, que entra a Passive House. Portanto, o que é a Passive House? A Passive House é, então, um conceito que assenta unicamente no desempenho. Okay? Portanto, a Passive House procura ter edifícios com permanente qualidade do ar interior, conforto térmico, conforto acústico, ausência de patologias e consegue tudo isto com um máximo de eficiência energética. Trata-se do mais elevado padrão de desempenho ao nível dos edifícios. Okay? E assenta unicamente no desempenho. Portanto, podemos ter uma Passive House construída para qualquer tipologia de edifício, residencial, escritórios, administrativos, escolares, etc.,
podemos ter uma passive house no edifício novo ou no edifício reabilitado. Podemos ter uma passive house construída com soluções construtivas tecnológicas, com grande incorporação de tecnologia, ou ter uma passive house, por outro lado, construída com soluções mais tradicionais, com materiais naturais. Portanto, tudo isso vai depender das escolhas que os projetistas fazem. A passive house vai assentar unicamente no desempenho. Okay? E o desempenho para uma passive house está claramente definido. Quando fazemos a avaliação do desempenho numa passive house, estamos então a avaliar o edifício para condições claramente definidas em termos de conforto térmico. A temperatura estará entre os 20 graus e os 25 de máxima, portanto, temperatura mínima no inverno de 20 graus, temperatura máxima no verão de 25. É essa a baliza que é definida em termos de temperaturas no interior dos edifícios. A umidade relativa terá de estar controlada, porque ela vai ser fundamental para obtermos o ótimo conforto térmico. Portanto, idealmente entre os 30% e os 70%, sendo que, para garantirmos a total ausência de patologias, esta faixa deve ser mais estreitada, portanto, deverá estar entre os 40% e os 60%. Será o ideal em termos das condições de umidade relativa no interior dos ambientes construídos. A qualidade do ar interior tem de estar assegurada, portanto, a concentração máxima de CO2 não deverá ultrapassar as 1000 partes por milhão, é aquilo que é tido como aceite como bom nível e um aceitável nível de qualidade do ar interior. E isso consegue-se com aquilo que a nossa regulamentação em Portugal hoje já obriga, que é ter uma taxa de renovação de ar efetiva de 0,5 renovações por hora. Em relação ao desempenho acústico de uma passive house, o melhor que temos para mostrar é precisamente o feedback que um dos maiores comunicadores ao nível da sustentabilidade nos edifícios, o Lloyd Alter, um arquiteto canadiano, o feedback que ele deu quando esteve numa passive house em Portugal, portanto, numa passive house no setor do turismo, e no fundo disse que foi o sítio mais silencioso onde alguma vez dormiu, portanto, e nunca sentiu tanto conforto acústico, e isso foi então o principal aspecto que ele destacou nessa sua experiência e que foi então obtido numa entrevista que ele deu à TSF quando esteve cá em Portugal. Tem aqui o link para aceder à entrevista e ler e ouvir a entrevista na íntegra através deste link. Como dissemos também, uma passive house, e foi isso que motivou o surgimento do conceito no centro da Europa, destaca-se por ser claramente então um edifício altamente eficiente do ponto de vista energético, em que consegue todas estas vantagens de conforto, qualidade do ar interior, ausência de patologias, com o mínimo de consumo de energia. E quando comparamos as necessidades de aquecimento e arrefecimento de uma passive house com um edifício existente, verificamos que as poupanças podem atingir os 90%. E mesmo quando comparamos com edifícios novos, portanto, edifícios construídos hoje, com os regulamentos atualmente em vigor, essas poupanças para aquecimento e arrefecimento podem chegar aos 75%. Aqui neste slide temos então aquilo que são os requisitos passive house. Portanto, e reforçando aquilo que disse atrás, uma passive house assenta unicamente no desempenho. Portanto, se cumprirmos com estes requisitos que aqui estão, temos então uma passive house. Okay? Quer seja um edifício grande ou pequeno, bonito ou feio, quer seja uma passive house construída com muita tecnologia ou com pouca tecnologia. Portanto, se cumprirmos com estes requisitos, temos uma passive house. Estamos a falar então de limites de energia para o aquecimento ambiente, limites de energia para o arrefecimento ambiente, limites de energia para a energia primária, portanto, para a totalidade dos consumos energéticos utilizados no edifício, e entram aqui as necessidades de energia para aquecer, para arrefecer, para a ventilação, para as águas quentes sanitárias, para os equipamentos, iluminação, portanto, toda a energia que é utilizada no edifício. Há depois um requisito
que é o requisito da estanqueidade ao ar, que é o único ensaio que é obrigatório fazer-se a um edifício Passive House, em que vamos avaliar, no fundo, a sua qualidade ao nível da sua estanqueidade ao ar, avaliar se o edifício é ou não estanque, portanto, se tem ou não a adequada estanquidade em relação às trocas interiores e exteriores, e isto dentro daqueles parâmetros que já vimos, portanto, temperatura mínima de inverno de 20 graus, temperatura máxima de verão de 25 no interior dos compartimentos. Vemos então aqui as primeiras Passive Houses que foram construídas em Darmstadt, na Alemanha, em 1991, e que deram então origem ao desenvolvimento deste conceito. Portanto, isto surgiu a partir de um projeto europeu, em finais dos anos 80, que tinha como objetivo desenvolver uma tipologia de construção que fosse altamente eficiente, ok? Portanto, isto surgiu a partir das sucessivas crises energéticas, portanto, em que foram então implementadas as primeiras casas, foram concluídas em 91, e que deram origem então ao desenvolvimento deste conceito, desta norma em termos de desempenho. Vemos aqui na imagem o Dr. Wolfgang Feist, à esquerda, e a sua família, portanto, é o fundador e diretor do Passive House Institute, e as casas continuam em operação até agora, portanto, com o seu desempenho a ser permanentemente estudado e monitorizado, e claramente dar provas da sua eficácia. Um aspecto fundamental que procuramos reforçar quando comunicamos o que é a Passive House tem a ver, sobretudo, com a questão da Passive House ser um edifício saudável. E para reforçar este ponto, recorremos então aqui a esta informação, que no fundo vem do outro lado do Atlântico, em que a Universidade de Harvard criou, aqui há meia dúzia de anos, um programa que é o For Health, em que nesse programa foram então identificados os 9 princípios, os 9 fundamentos para um edifício saudável, em que desses 9 fundamentos, a Passive House consegue dar resposta direta e indiretamente a 7 desses fundamentos. Portanto, excluindo a qualidade da água e questões como a segurança, ok? Em relação aos outros 7 parâmetros, a Passive House dá uma resposta. Portanto, claramente, quando falamos de um desempenho Passive House, estamos a falar de um edifício saudável. Em relação à implementação da Passive House, trata-se então de um conceito que teve origem a partir de um projeto europeu, com a construção das primeiras casas na Alemanha, mas rapidamente se espalhou para o resto da Europa e, hoje em dia, para o resto do mundo. Portanto, em todos os continentes há Passive Houses certificadas, obviamente com um grande desenvolvimento na Europa, e temos aqui ao nosso lado, em Espanha e também no Reino Unido, 2 marcos neste desenvolvimento da Passive House, e depois também, a nível mundial, nos Estados Unidos, no Canadá, na China, okay, onde há um grande desenvolvimento ao nível de implementação deste conceito. Temos aqui a evolução da área de Passive Houses certificadas a nível mundial, portanto, ao longo dos anos, e verifica-se esse aumento crescente, portanto, do número de área de Passive Houses certificadas. Olhando aqui para a nossa realidade, verificamos que temos também de fazer aqui um processo de introspeção. Os princípios Passive House são conhecidos e temos também de perceber, no fundo, aquilo que são as nossas tradições de projeto e de construção em Portugal. E, no fundo, temos de voltar a aprender com os mestres da arquitetura solar passiva e que, como vamos ver, encontramos aqui muitas sinergias e que são altamente úteis para um desempenho Passive House. Estamos a falar aqui de alguns exemplos do arquiteto Fausto Simões, do arquiteto Francisco Moita, do arquiteto José Gigante, em que estes princípios da arquitetura solar passiva e esta integração das soluções solares passivas são claramente benéficas
para um edifício Passive House. Okay? Temos de tirar partido, então, das características climáticas que temos, então, em Portugal, para potenciar, então, o desempenho dos nossos edifícios. De uma forma resumida, conseguimos identificar, então, os 5 princípios fundamentais da Passive House, que têm a ver, então, com ter níveis adequados de isolamento térmico. Portanto, aqui há um aspecto muito importante que é focar na palavra adequados. Portanto, uma Passive House não é um edifício com excesso de isolamento térmico, porque o excesso de isolamento térmico pode ser prejudicial na situação de verão, quando pretendemos dissipar o calor em excesso. Portanto, temos de encontrar em climas mais quentes, como é o caso do nosso, o ótimo equilíbrio entre o desempenho de verão e de inverno. Daí, a espessura de isolamento térmico ter de ser muito bem afinada para cada local, para cada situação concreta. Okay? Temos de ter depois janelas adequadas à Passive House, com o nível de desempenho necessário, e ter um cuidado especial com o sombreamento, portanto, com a proteção solar desses vãos envidraçados. Temos de assegurar a estanquidade ao ar de envolvente do edifício, portanto, garantir que não vamos ter trocas de ar descontroladas entre o interior e o exterior, que não vamos ter infiltrações e exfiltrações de ar que vão ser altamente penalizadoras para o desempenho, em termos de eficiência energética, em termos de conforto, em termos de patologias. Temos de procurar eliminar as pontes térmicas, portanto, e eliminar descontinuidades ou interrupções que existam no isolamento térmico do edifício. E, por fim, procurar ter uma adequada ventilação, que se consegue com um sistema de ventilação mecânica, um sistema de ventilação controlado, com a recuperação de calor, para que a renovação de ar ocorra com os caudais de ar necessários, de forma permanente, e minimizando as trocas de energia. Portanto, esta recuperação de calor vai ser vantajosa no inverno para fazermos a renovação de ar, introduzirmos ar novo no edifício, sem estar a perder o calor que temos dentro de casa. E no verão, o efeito é precisamente o oposto. É garantir que temos a renovação de ar, entrada de ar novo em casa, e que é um ar que não está tão quente como o ar que está lá fora. E esta recuperação de calor é feita de forma passiva, através de um recuperador de calor, faz parte do sistema de ventilação, e que consegue ter eficiências na recuperação de calor que podem ultrapassar os 90%. Portanto, claramente aqui um efeito altamente positivo para a eficiência energética e para o conforto. Eu gostaria agora de passar para o capítulo seguinte desta apresentação, que tem a ver então com a capacidade. Ou seja, aquilo que em Portugal já existe em termos de rede, Passive House, as ferramentas que já temos disponíveis, a capacidade que já existe então para implementar Passive House em Portugal. Um dos aspectos fundamentais tem sido o foco dado à questão da certificação, em que foi feito aqui um trabalho conjunto com a DECO Proteste, em que procuramos criar ferramentas e criar conteúdos para que o público geral consiga ter, no fundo, meios para perceber se está perante um edifício Passive House certificado ou não. Se não for certificado, que informação é que ele tem de pedir para confirmar que os resultados são aqueles que estavam previstos. Portanto, há esse cuidado para, claramente, se elucidar, no fundo, o mercado daquelas que são as boas práticas. Portanto, e a certificação aqui dá a resposta cabal. Portanto, o edifício certificado é um edifício que foi verificado e obteve a certificação Passive House, garantindo que, de facto, é um edifício que cumpre todos os requisitos. Uma ferramenta muito importante que está também disponível é a plataforma de monitorização. Foi criada para demonstrar o desempenho de edifícios. Portanto, é o desempenho real que está a ser aqui demonstrado em tempo real e de acesso livre. Portanto, vemos aqui o excerto
dessa plataforma de monitorização, em que conseguimos ver então o desempenho real, isto é atualizado ao minuto, de cada edifício que está nesta plataforma. Okay? Isto é de acesso universal, portanto qualquer pessoa pode ver e perceber qual é que é de facto o desempenho que este edifício está a ter. Um aspecto muito importante e que foi um dos pilares da estratégia de implementação da Passive House em Portugal tem sido a formação. E em termos de formação, estamos a falar de 2 cursos oficiais, são 2 cursos Passive House oficiais que permitem obter a certificação internacional como Passive House Designer, portanto, projetista Passive House. É um curso exclusivo a quem trabalha na área de projeto, portanto, indicado para arquitetos, engenheiros, peritos qualificados, portanto, quem lida diretamente com o projeto. Okay? Podem encontrar toda a informação no nosso site sobre as próximas edições. Já temos mais de 250 pessoas formadas nesta formação desde 2014. E depois há um curso, que é o Certified Passive House Tradesperson, mais indicado para quem está na obra. Portanto, para quem está a fazer acompanhamento de obra, para quem está a construir, a instalar, a fazer fiscalização de obra. Okay? Já temos mais de 500 pessoas com esta formação em Portugal. Podem encontrar também no nosso site informação sobre as próximas edições. E aqui neste slide vemos então a evolução que temos tido de crescimento constante em termos do número de formandos, em que estamos perto das 800 pessoas formadas em Portugal desde 2013. Temos também percorrido o país de norte a sul e também com eventos online, como este, seminários, workshops, webinars, em que já alcançamos mais de 4.000 pessoas nestes diferentes eventos, em mais de 70 eventos. Temos também no nosso site mais de 60 soluções dos parceiros da rede Passive House. No fundo, procuramos que o site da Passive House Portugal seja utilizado como um repositório de soluções adequadas à Passive House, divididas em diferentes setores, de envolvimento do edifício, da parte de sistemas de equipamentos, também da parte de construção, portanto, em que vão encontrar aí diretamente as soluções de cada parceiro e os contactos de cada parceiro. E temos o evento anual, que é a Conferência Passive House Portugal, que realizamos todos os anos, de forma presencial. Já realizamos 12 edições, com mais de 3.500 pessoas participantes no total dessas conferências. Consegue encontrar toda a informação no nosso site de todas as conferências, portanto, todas as apresentações em PDF e em vídeo, todo esse conteúdo está também no nosso site. Aqui só algumas imagens da conferência do ano passado. As sessões que decorrem no grande auditório, com oradores nacionais e internacionais. Temos depois sempre uma exposição permanente nos 2 dias para promover a troca de experiências e o networking entre os parceiros da rede Passive House e o público em geral. E depois também workshops onde são apresentados projetos dos arquitetos e projetistas em Portugal, onde são feitas demonstrações de aplicações de produtos, demonstrações de ensaios, etc. Portanto, workshops promovidos também e executados pelas marcas. A próxima edição da conferência já está agendada, será 21 e 22 de outubro em Aveiro, será a 13ª conferência e vão encontrar informação também no nosso site sobre o programa que já está previsto. Queria focar também aqui num grande projeto para nós, que foi o Passive House Center. Em que o Passive House Center é um edifício de formação especializada de Passive House, que procura ser, no fundo, um exemplo. Não só a parte que está construída é Passive House e cumpre com todo o desempenho Passive House, mas depois é um centro para se fazer implementação de soluções, workshops práticos, já vamos ver aqui alguns exemplos,
E é um projeto pioneiro a nível mundial. Portanto, ele é para ser utilizado para workshops promovidos pelas empresas parceiras e para ter aqui um máximo de público participante. Vemos então aqui a realização do primeiro workshop que decorreu enquanto a obra estava a avançar. Foi um workshop de um parceiro da área das coberturas. Houve também outro workshop durante a construção sobre a instalação das janelas, que é um aspecto fundamental da Passive House. Não é só ter a boa janela, é preciso saber como instalar bem essa janela. Em fevereiro de 2024, tivemos diferentes parceiros com um workshop da aplicação de pavimento radiante, um workshop de controlo desse pavimento radiante e um workshop da aplicação de um produto para a proteção de janelas. Portanto, sempre workshops com componente prática muito grande para que os participantes não só vejam, mas participem ativamente. E aqui, mais recentemente, um workshop que envolveu 6 empresas, parceiras Passive House, para a implementação de soluções integradas, soluções de parede, com instalação de janelas, com o envolvimento direto de diferentes parceiros da rede Passive House. O próximo workshop está já agendado para 1 de abril de 2025, encontro também informação no nosso site. Todo este trabalho é feito exclusivamente com recurso aos meios próprios da associação, dos seus associados, dos seus parceiros. Portanto, todo este trabalho que temos estado a fazer não tem tido apoio, infelizmente, de entidades públicas ou de financiamento público ou europeu. Queria terminar então só aqui com a apresentação de alguns exemplos de Passive House em Portugal. Vocês encontram no nosso site, tem aqui o link, as Passive Houses que estão neste momento certificadas. Há neste momento 10 Passive Houses certificadas, sendo que contamos entre 100 e 150 Passive Houses concluídas, sendo que as certificadas correspondem apenas a uma pequena percentagem. Mas vamos focar então aqui nestes quatro projetos. Este primeiro corresponde então às primeiras Passive Houses que foram certificadas em Portugal, localizadas aqui no Concelho de Ilhavo. Foi a partir do desenvolvimento deste projeto que surgiu todo o conceito e foi desenvolvido o conceito em Portugal. Trata-se então de um exemplo em que a Passive House permitiu, depois com a integração de renováveis, ter um edifício NZEB, portanto, ainda quando este conceito estava em desenvolvimento, do NZEB, Nearly Zero Energy Building, e que depois com a gestão do armazenamento de energia e de mobilidade elétrica, podemos ter uma microgrid no próprio edifício. É também um exemplo do edifício verdadeiramente sustentável, porque procura, para além da componente energética, incorporar a componente da água e da produção local de alimentos. Trata-se do primeiro protótipo, o EFI Building. Mais recentemente, o exemplo da primeira Passive House certificada no setor do turismo em Portugal, que este é um projeto muito importante porque permite a qualquer pessoa viver numa Passive House, nem que seja por um fim de semana ou durante alguns dias. Mas é um edifício muito importante porque, lá está, permite essa experiência direta de uma Passive House. Aqui algumas imagens do seu interior. Temos também aqui um exemplo do caso do nosso escritório, que se trata de uma reabilitação do edifício de escritórios em que conseguimos atingir a certificação ENERFIT, portanto, Passive House para a reabilitação. Um processo que envolveu alguns dos nossos parceiros, procurámos implementar as soluções, fazer toda essa documentação e, no final, conseguir atingir esta certificação. O último exemplo que quero aqui deixar trata-se então da primeira reabilitação com certificação Passive House, portanto, neste caso, desempenho integral Passive House. Também localizada em Ilhavo. Esta é a imagem esta primeira imagem é a imagem então da casa antes da intervenção, o edifício de voluto, em que foram mantidas as paredes exteriores, tudo o que é paredes interiores, piso intermédio, estrutura da cobertura, feito com soluções leves, portanto com estrutura em madeira, para não sobrecarregar as paredes existentes. Pronto, e aqui já algumas imagens durante a execução da obra, que culminou então
com a certificação. Portanto, este é um dos exemplos que está a ser monitorizado na plataforma de monitorização, e vemos aqui um desses casos, portanto, em que nesta data, no mês de fevereiro, portanto, este era o desempenho que esta casa estava a ter, tanto em termos de conforto interior e qualidade do ambiente interior, como em termos de consumo de energia instantâneo, como então também em termos dos consumos de energia totais, desde o início da monitorização, e estamos a monitorizar já este edifício há mais de 2 anos. Portanto, em que vemos, por exemplo, que a energia necessária para o aquecimento e arrefecimento corresponde apenas a 6% de toda a energia utilizada no edifício, demonstrando claramente a clara eficiência e o elevado desempenho em termos energéticos do edifício. Um edifício que está em processo final de certificação, a obra está concluída, é a sede da Danosa, que é o primeiro edifício de escritórios com certificação Passivhaus. Trata-se de um edifício de 800 metros quadrados, que está em processo de conclusão de certificação. E é aqui um exemplo de aumento de escala em termos de aplicação da Passivhaus em Portugal. E outro exemplo que ainda não entrou em obra, mas que procuramos aqui destacar, que se trata da esquadra da Polícia Municipal da Maia, em que é o primeiro edifício de promoção pública que pretende atingir a certificação Passivhaus, em que isso está previsto no caderno de encargos. Portanto, trata-se aqui de um excelente exemplo de boas práticas ao nível do Estado. Pronto, terminamos então a apresentação com a máxima do Dr. Wolfgang Feist: a melhor energia é aquela que é poupada, é aquela que não é utilizada. Muito obrigado. Ficamos então disponíveis para o esclarecimento de qualquer dúvida. Eu tenho aqui os nossos contactos, portanto podem entrar também diretamente em contacto connosco. Obrigado. Muito boa tarde a todos. Estamos de volta com o nosso projeto do Quinta às 5, agora em 2025. E abrimos com este tema de elevada importância aqui ao nível da independência energética e da sustentabilidade. Queria agradecer aqui agora ao arquiteto João Gavião por nos ter vindo apresentar este tema, que é sempre de extrema importância. E se calhar iríamos passar já a responder aqui a algumas questões que eu creio que já foram colocadas. E eu vou passar a fazer a primeira pergunta. Que projetos Passivhaus se destacam em Portugal? Ok. São precisamente estes 2 últimos exemplos que mostrei aqui na apresentação, que são processos que ainda não estão concluídos. Um deles ainda nem sequer iniciou a construção, que é precisamente o caso da sede da Danosa, que será o primeiro edifício de escritórios com certificação Passivhaus, que está em fase de conclusão da certificação. A obra já foi concluída. E o outro exemplo é o da sede da Polícia Municipal da Maia, em que se trata do primeiro edifício Passivhaus de promoção pública. Portanto, um excelente exemplo de ter o Estado a liderar pelo exemplo. Portanto, como promotor, o projeto está concluído, está-se a aguardar para o início da empreitada. Pronto, e aguardamos com grande expectativa para ter aqui a primeira Passivhaus num edifício público, que será, sem dúvida, um grande marco. E como vai ser aqui na Maia, temos esta oportunidade depois de podermos ir verificar in loco
rapidamente como é que as coisas estão a correr. Então, João, temos aqui mais uma questão do Rui Falcão, que pergunta: quais os principais desafios para implementar a Passive House no nosso país? Nós, quando iniciámos este processo, partimos do zero. Portanto, não havia nenhuma estrutura em Portugal, tinha havido um projeto europeu, concluído em 2006 ou 2007, em que procurou estudar a implementação da Passive House em Portugal, mas a partir daí não houve nada e não deixou lastro. Portanto, todo este processo foi criado a partir de raiz. Na altura, o principal desafio foi, sobretudo, capacitar tecnicamente profissionais. Ter pessoas capacitadas tanto na parte da construção, implementação de soluções, aplicação de sistemas, e até das próprias marcas para desenvolver os seus produtos. E pela formação de projetistas, portanto, para quem está a fazer projeto, tanto de arquitetura como também de engenharias. Hoje em dia, o principal desafio passa por chegar ao cliente final, porque no fundo percebemos que o cliente final é o grande motor de toda a cadeia, portanto, e temos estado a ter sucesso, porque são cada vez mais os pedidos que são feitos para construção de Passive House, para elaborar projetos Passive House a nível nacional, e a aposta tem estado por aí, continuar a focar no cliente final como principal interlocutor, obviamente não descurando a parte técnica e a capacitação dos técnicos e das empresas para conseguir oferecer esse produto, mas isso hoje em dia é algo que já está de algum modo minimamente conseguido, portanto já existe uma rede em Portugal que consegue facilmente implementar e construir Passive Houses em qualquer parte do país. Sim, às vezes há coisas que, se não vêm de uma forma, muitas vezes é quem vai ter o benefício delas é que tem que no fundo puxar o primeiro cordelinho para que as coisas comecem a avançar, não é? Sim, e só acrescentar aqui, portanto, isso foi uma mudança de estratégia que tivemos na comunicação da Passive House Portugal, que mais do que propriamente estarmos a comunicar a Passive House como um edifício de excelente eficiência energética ou um edifício de excelentes condições de conforto, o foco passou sobretudo em prestar atenção e colocar atenção na questão da saúde. Okay? Porque se tivermos um problema de saúde ou se os nossos filhos tiverem um problema de saúde, não olhamos a meios para resolver esse problema. E sabemos que os nossos edifícios, ou melhor, os ambientes interiores dos nossos edifícios, onde passamos 90% do nosso tempo, são grandes responsáveis por esse condicionamento do nosso bem-estar e da nossa saúde. Portanto, e essa mudança de foco verificou-se que tem estado a dar resultados e é uma aposta para continuar. Certo. Então, aqui mais uma questão que alguém coloca. Que relevância tem a certificação, sendo que promove ter 100 mais casas Passive House? Não sei se estou aqui a conseguir. Que relevância tem a certificação, sendo que promove ter mais 100 casas Passive House? Consegue perceber, João, esta... Não, eu penso que aí a questão pode estar relacionada com a diferença entre o número de edifícios concluídos, com os princípios Passive House, e o número de edifícios certificados, que corresponde a menos de 10%. Pronto, isso está em linha com aquilo que também é a experiência internacional, de que só avança para a certificação, portanto, uma pequena percentagem dos imóveis, porque no fundo, em muitas das situações, tratando-se sobretudo, aquilo que tem sido a experiência, sobretudo em Portugal, de habitações unifamiliares, os donos de obra
muitas vezes não encontram grandes vantagens e benefícios na certificação porque não têm perspectiva de fazer mais-valia com aquele produto. Portanto, não estou a pensar vender ou colocar no mercado. E isso pode explicar um bocadinho o porquê da certificação corresponder a menos de 10% dos edifícios Passive House construídos. Agora, pronto, reforçando aqui este ponto, a certificação é, no fundo, uma garantia e uma segurança para o cliente e para o promotor de que, de facto, o projeto que pagou, as soluções e os materiais que foram adquiridos e que foram instalados foram, de facto, devidamente aplicados e que toda a solução consegue contribuir para atingir aquele desempenho esperado e que, no final, o cliente tem o produto que pediu no início. Okay? Portanto, é o culminar do processo, sendo que, neste momento, em processo de certificação em Portugal, contamos com cerca de 10 a 15 projetos que, até final do ano, poderão ter concluído a certificação. Eu vou ler aqui a última questão, que é, tem a certificação de ser pela Home Grid? Eu também, talvez o João consiga interpretar o que se pretende. Pronto, a certificação tem de ser assegurada e feita por uma entidade acreditada pelo Passive House Institute, que é a entidade que faz a gestão e a coordenação do padrão Passive House. A certificação tem de ser feita por uma entidade acreditada e pode ser uma entidade de qualquer país. Portanto, não há fronteiras geográficas para a intervenção dos diferentes parceiros Passive House. Portanto, a certificação pode ser feita por uma entidade portuguesa, uma entidade espanhola, de Itália, da Alemanha, dos Estados Unidos. Portanto, não há qualquer tipo de limitação. Bom, e não temos mais questões. Provavelmente elas podem surgir porque nós entendemos que há sempre alguém que se inscreveu que não conseguiu estar e há de depois ver o vídeo que a partir da manhã nós colocaremos no nosso YouTube. E como o João disse durante a apresentação, depois poderão questioná-los diretamente sobre alguma dúvida que surja, entretanto. Eu queria agradecer mais uma vez ao João também por esta apresentação, porque é sempre interessante discutirmos estes temas, e nós já estamos com perto de 70 webinários realizados, e tentamos sempre que os temas sejam de interesse e que venham realmente ajudar a população que normalmente nos segue nestes eventos. Eu já agora digo que o nosso próximo webinário vai ser no dia 13 de março, nós ainda não o divulgamos, mas vai ser no dia 13 e vai ser também sobre um tema que, não sendo propriamente novo, acho que é agora que está a causar mais burburinho, que é o microcimento. Vamos falar sobre isto, sobre as tendências estéticas e sobre técnicas de aplicação. Portanto, para além de me querer despedir hoje, deixar apenas aqui a indicação de que podem acompanhar-nos no site, nas nossas redes sociais, onde vamos sempre publicando todas as novidades, toda a nossa formação que temos disponível também. Vou só passar, se calhar, a palavra ao João para se poder despedir e depois encerramos o webinário. Pronto, quero uma vez mais agradecer o convite feito pela SICOPN. Estamos disponíveis para novas iniciativas, para, no fundo, contribuir para melhorar a qualidade do parque edificado em Portugal e no fundo, contribuir para a independência energética do país. É, no fundo, essa a missão que a Passive House Portugal tem, desde o início, em 2012,
que isso foi escrito nos estatutos, portanto são esses os objetivos que temos, e estamos disponíveis para depois responder a qualquer questão, qualquer dúvida que entretanto surja. E mais uma vez, muito obrigado a todos os também que estiveram a assistir. Obrigada, eu creio que sim, que devemos manter esta ligação, porque passar esta informação é sempre importante, e eu, que já estou aqui neste setor há muito tempo, aprendo sempre alguma coisa, e acho que é importante falarmos destas questões da sustentabilidade e do conforto térmico, porque às vezes há pequenas coisas que na parte do projeto conseguem resolver-se, e depois quando a casa está pronta já é complicado voltarmos atrás. Muito obrigada, João, mais uma vez. Obrigada a todos que nos acompanharam e que continuam connosco neste projeto no Quinta às 5, e voltamos a encontrar-nos então no dia 13 de março. Muito obrigada, boa tarde.